Obrigado, bom dia a todos. Obrigado por estar aqui. Eu tenho esse desafio. Estou na área há bastante tempo, 40 anos, esse ano completo de janela, né? E passar por todo esse tempo cuidando da saúde humana é um longo aprendizado que faculdade nenhuma nos dá, e nem doutorados nos dão. É a relação cara a cara, médico-paciente, profissional da saúde perante o seu paciente, cujo desafio fundamental é um só. O que fazer para resgatar a condição humana dele? Para lhe dar o mínimo de sofrimento e, se possível, eliminá-lo. Isso vem desde a mais remota antiguidade como um desafio, desde o juramento hipocrático, que todos também conhecem, que é lutar a todo custo pela vida, e onde nós lemos em Sófocles, em pleno quinto século antes de Cristo, ele coloca na boca de Antígona, aquela grande heroína que desafia o rei, e ela lhe diz num certo momento: eu só conheço um único mandamento, não preciso de mais. O direito inalienável, sagrado, de nascer, viver e morrer com dignidade e honra. E é para isso que eu estou aqui. Nós estamos vendo aqui a questão sacerdotal da saúde, infelizmente muitas vezes esquecida. Mesmo na tradição antiga egípcia, que é a mãe de todas com certeza, nós vemos, e hoje as escavações arqueológicas nos permitem identificar com clareza, um trabalho voltado à saúde àqueles que nós vulgarmente nos acostumamos a chamar de escravos. A história da escravidão egípcia é uma lorota. Isso está mais do que demonstrado arqueologicamente hoje. Não foram escravos que construíram as pirâmides. Foram trabalhadores pagos. E hoje nós desenterramos centros de saúde com ferramentas e instrumentos cirúrgicos que são usados até hoje. E isso nós vemos no Museu do Cairo. E vemos locais ao lado das pirâmides que foram escavados, que eram verdadeiros hospitais. Ora, com a visão que nós temos de desprezo da escravidão, é duro de engolir que se tomasse tanto cuidado com pessoas que não fossem dignas. Então, nós vemos já milhares de anos antes de Cristo esta preocupação em minimizar o sofrimento e preservar a vida acima de tudo. Quando nós entramos nos antigos centros, o que resta deles, mas temos muitos textos, seja em Heliópolis, na antiga Tebas, nós encontramos centros de reabilitação que datam de 3 a 4 mil anos antes de Cristo. Então, a ideia de preservar a vida, de dar condições de minimizar sofrimento, a ideia de cura é arcaíssima. O problema é que nem sempre ela foi assim respeitada. Quando nós vimos um dos centros mais famosos da antiguidade, que durou mais de 3 mil anos, o centro de Epidauro, cujas ruínas ainda hoje se encontram. E nós olhamos para como funcionava este centro de reabilitação, nós ficamos espantados com uma questão fundamental: o respeito à vida e a preocupação sagrada com a dignidade deste paciente. Aliás, é importante que se saiba que a própria palavra terapia
que é o procedimento utilizado para a cura, vem da raiz arcaica grega feras, que quer dizer portas. Therapevo, em grego, fazer uma terapia, significa abrir novas portas para que este indivíduo possa recuperar-se. O que mais nos espanta é que não há uma visão estritamente orgânica da saúde, mas há uma visão espiritual e psíquica ao mesmo tempo. O exemplo é fácil de vermos. Hoje, num convênio médico qualquer, isso para os que podem ter convênio médico, vocês sabem como é a grande maioria dos atendimentos, né? São até motivo de chacota. Parece açougue. Eu digo para os meus alunos, cuidado, hein? Estudar uma área da saúde não é se formar em açougueiro. Você não tem lá um monte orgânico funcionando. Você tem um ser vivo, sagrado, e que tem uma vida própria, uma história única, e necessita, acima de tudo, para a sua doença, de atenção, de carinho legítimo. Por que nós fazemos chacota dos convênios médicos? Porque você entra e é atendido em 5 minutos, raramente 10, ele dá uma olhadinha em você, mal sabe quem você é, e imediatamente pega os exames. Os exames é a fórmula mágica, né? É o caldeirão de Medeia. Exames. E te manda. Aí você retorna com os exames, ele não olha para você, ele olha para as fórmulas mágicas da química. E prescreve. E tchau. Fora a burocracia infernal para ser atendido. Fora as guias que é preciso arrumar. Nós estamos falando de um serviço de elite. Nós estamos falando de um SUS. Para não piorar as coisas. Em contrapartida, quando viajamos no tempo, 4, 5 mil anos atrás, num período arcaico, né? A gente tem uma mania de achar que o período arcaico é tudo que é coisa que já passou, ultrapassada, né? Nós vemos um centro imenso, como Epidauro, onde o indivíduo entra, é recebido em um local, com chás terapêuticos para relaxar, e onde os sacerdotes, que eram os médicos da antiguidade, sentam para dialogar com ele, para abrir portas. Que porta é essa? Ele senta para conhecer esse indivíduo dormirá lá para sonhar com o que será que causou tudo isto e como ele pode ajudar participando desta doença. Este processo acontecia num prédio enorme, cujas ruínas estão até hoje. Quando eu falo enorme, de aproximadamente 25 mil metros quadrados, chamado Keniterium, da raiz egípcia Keni, que derivou Alkene, alquimia, iniciação. Local para que você entenda o sentido da tua existência, entenda por que você está assim e em que você pode colaborar nesse tratamento, revelando ao sacerdote quem você é, como você encara a vida. Porque sem isto, os sacerdotes diziam, não poderíamos te ajudar muito. Você precisa participar do teu processo. Você é um agente ativo dele. Estamos tocando numa questão fundamental que é o sentido da doença. Não existem doenças, existem doentes.
E cada um é um mistério que podemos tentar desvendar e compreender. Bem, esta é a forma arcaica de encarar o ser humano, de compreendê-lo como um mistério e pedir a ele uma cooperação, uma coparticipação nessa revelação que ele é. E a forma moderna é o exame 5 minutos de atendimento. Evoluímos muito, vocês não acham? É bárbaro ter células-tronco, é bárbaro essas pesquisas, mas é evidente que sim, graças a Deus que temos antibióticos e tantas coisas. Mas e a condição humana, onde foi parar? E a tecnologia mais cara, a única preciosa, esta tecnologia do respeito, da dignidade, onde é que ela está? Então, será que estamos realmente formando profissionais da saúde ou açougueiros? Um açougue é um atendimento ainda mais personalizado, né, pelo menos. Você vai lá, escolhe aquele pedaço, diz esse não, eu quero aquele aceito é muito gordo, olha, corta o filé, quer dizer, somos mais respeitados do que nessas clínicas médicas. Está longe o tempo, lembram? Não sei quem teve esse privilégio de ter médico da família, que era recebido com festa em casa. A molecada ia correndo para ele como se fosse tocar o cinto. E ele ia sentar, escutar as histórias, todo o drama familiar, porque sim, ele tinha muita importância na produção da saúde ou da doença. E esta atenção, este carinho, tinha poder de cura, sim, senhor. Não há doença pior do que o desprezo. Não existe fabricação maior, seja da doença física, mental ou espiritual, do indivíduo se sentir reduzido a nada, desprezado na sua condição ou tratado mecanicamente. Tenho a impressão que estamos devendo muito às escolas arcaicas. Ainda não formamos profissionais que sigam sequer os princípios hipocráticos, que nos diz assim, que sem eros, sem amor, o homem adoece. E sem eros não há cura. Eros, no princípio arcaico, não tem nada a ver com o que nós vulgarizamos como erotismo. Tem a ver com o princípio universal do amor. E mais, aqui nós vamos destacar, então, o papel fundamental desta relação humana, de sermos ouvidos, para que nós possamos entender também o que nós podemos fazer para nos ajudarmos quando estamos numa condição doente. Isso ajuda muito o indivíduo. Primeiro, pela consideração. Segundo, por ajudá-lo a não se sentir uma mera vítima de algo. Dar-lhe coragem. Dar-lhe alento e amparo. Isso é mais poderoso do que muito antibiótico. Posso lhes garantir. Este carinho de se sentir considerado, digno. E mais, ajudá-lo na segunda questão hipocrática fundamental, que ele dizia: quem se desvia de si mesmo, quem se desvia do seu destino, corre grandes riscos de adoecer. Mas é preciso que nós o ajudemos a reencontrar o seu caminho. Porque ninguém quer adoecer, ninguém quer sofrer. Mas estamos num mundo que é muito maior do que nós. E quantas coisas acontecem na nossa revelia. A função do profissional da saúde é ajudá-lo a erguer-se, é ajudá-lo a reencontrar um caminho que melhore a sua saúde, tanto quanto possível, e minimize o seu sofrimento. E, se possível, abrir uma porta, que é a cura, que vamos em
frente. Então, o que nós temos que compreender é que toda a química necessária, evidente, todo o desafio que nós temos na busca de novos tratamentos é parte do processo. Não é o processo. A doença sempre tem que ser vista de um ponto de vista particular do doente. E como ele reagirá é absolutamente único. E mais, a nossa grande honra será fazer com que esse indivíduo, mesmo que tenha uma doença cuja progressão é inevitável, nós diminuímos o seu sofrimento, mas lhe damos uma dignidade de viver dentro desta doença. E não tratá-lo como alguém defeituoso, como alguém que é inevitável. Ao contrário, nós vemos quantas e quantas pessoas, a partir de uma doença grave, despertarem por uma realidade espiritual elevadíssima na sua vida. Este sofrimento é transformado, quando bem orientado, em arte, em sabedoria e em tantas e tantas outras formas. Então, o que nós temos aqui como desafio? A recuperação da saúde através de um outro diálogo. Um diálogo mágico e encantador, que se resume à atenção, ao conhecimento de cada um, a realidade que ele se apresenta, e dar-lhe alento para que ele possa, em qualquer estado que se encontre, ter uma dignidade de vida. Não gosto dessa palavra qualidade de vida. Qualidade de vida é um mal entendido enorme. Todo mundo pensa qualidade de vida é não beber, não fumar, ser vegetariano, essas bobagens. Isso não funciona. Não adianta nada. Eu dou muita consultoria a empresas de executivos que têm um ego desse tamanho, como vocês sabem, né? Eles acham-se o máximo, eles e elas. Porque fazem academia, fazem musculação, porque não fumam, não deixam a conversa toda, nós estamos estressados malucos. De pai e mãe. Saem que nem históricos no seu carro zero, claro, para o restaurante vegetariano. Depois saem voando para a academia. Não existe símbolo do mundo, claro, né? Volta e meia são capazes de parar e brigar na rua, mas eles têm qualidade de vida, é mesmo? São verdadeiros animais. E o que é pior, acham porque tem saúde plena, podem pisar na cabeça dos outros. E ainda por cima se transformam espiriticamente corretos e não passam de fascistas disfarçados, patrulhamento ideológico, dizem a você que você pode ou que você não pode ser. E quando nós fazemos os exames clínicos neles, tudo gente jovem, na faixa dos 35 aos 45, no auge, aparece colesterol alto, hipertensão arterial, nessa idade. Isso é coisa de idoso. Mas eles têm qualidade de vida, como vocês veem, né? Quer dizer, esse é outro lado da modernidade lamentável, né? Fazer da saúde uma arma contra aquele que não a tem. Esfregar na cara do outro que é mais fraco, ou que tem alguma deficiência. Eu sou gostoso, eu sou bom, eu estou perfeito, maravilhoso. Então, você come carne, você não faz regime macrobiótico, você toma uma cervejinha, né? Eu sou puro. Deus nos livre e guarde dessa pureza. São modelos desastrados da condição humana. Voltou a funcionar? Porque eu não gosto
essas coisas de PowerPoint e tal. Eu acho que tem que ser no gogó mesmo. Mas tem uma mensagem muito bonita aqui que eu recebi de uma grande amiga minha que eu ia mostrar para vocês. Mas não tem pressa quanto a isso. A gente vai se virando de outro modo. Então, dentro desses extremos, onde está a humanidade do tratamento? E onde estão as forças para ajudar uma pessoa? Por exemplo, comum, vocês devem saber disso. Agora, por exemplo, essa história de gripe suínas e todas essas ondas que vêm, né? Tem pessoas que pegam facilmente. Tem outras que têm uma resistência muito grande. É uma simples gripe. Será que isto é o organismo fraco da pessoa? E o outro é o forte? Não é bem assim. Tem pessoas que ficam cronicamente resfriadas. Vocês já repararam isso? Dormem com resfriado. Na mesma casa. No mesmo local, aquela é a pessoa que a gente diz, problema de asma, problema de rinites, etc, etc. Mas se nós olharmos num lado um pouco mais humano, nós vamos ver que por detrás desses resfriados crônicos existe uma necessidade de atenção. A pessoa é dengosa, vai ter carinho, tudo dói. Sabe, até o cachorrinho não aprende rápido essa lição. Quando ele que a pessoa não levanta a patinha, assim, faz a patinha, todo dói. Então, isso é um aspecto, pode parecer engraçado, mas eu tenho humano isso. As pessoas também amam através da doença. É uma forma que ela encontra de chamar sua atenção. Claro, não estamos falando de todas as doenças, mas este componente amoroso está presente sim. Então, como conversar com esta pessoa, o profissional da saúde, será que ele tem que sentar, dedicar uma certa atenção a ela e perceber que ela está carente e por isso que ela está adoecendo? Será que a atenção dele não vai ser mais preciosa do que o antibiótico ou analgésico que vai receitar para que seja para simples gripe? Isso não exonera da vacina, claro que não. Mas ela sozinha não fará toda a parte, toda a lição. É preciso mais. Quando nós vemos um paciente que vive com problemas de estômago, tão comum, né? Quantas pessoas não têm problemas de gastrite? Ou qualquer coisa que come azia e assim por diante. É muito comum. Já outros podem comer pedra, não acontece nada. Por que isso? Primeiro, porque cada organismo é um mistério cósmico. Cada um tem seus pontos fortes e seus pontos lábeis. Então cada um tem que aprender a conhecer, vejam uma terapia aí, abrir portas, a conhecer como ele funciona, não só organicamente, mas psiquicamente. Do estômago falando. Por quê? Que quando a gente vê algo desagradável, tem ânsia de vômito. O que tem a ver isso com o estômago? Na verdade, o estômago é comer comida, não tem nada a digerir. O que ele tem que se meter num acidente lá? Quando não tem uma discussão séria na mesa, a comida para. Dá até dor do estômago, né? Vocês percebem a função psíquica do estômago? E é mais do que psíquica, é a função relacional. O estômago tem olhos, sim senhor. Ele enxerga lá fora o que está acontecendo e diz, esta eu não vou engolir. Não falando assim? Ele fica com indigestão do mundo. Então, quando nós temos um paciente que nos apresenta um problema gástrico, ao lado de todo o tratamento clínico, nós temos que entender que nós temos que ensiná-lo a lidar com o seu estômago. Mas como eu posso fazer isso se eu não tiver com ele uma anamnese correta, que requer tempo, que requer atenção,
dedicação para compreender o que faz com que ele leve uma vida tão indigesta. E para poder ajudá-lo a digerir e aceitar as dificuldades naturais que a vida nos impõe. Não temos muita escolha quanto a isso. É isto que fará com que esse indivíduo seja tratado com dignidade, como humano, e lhe dará alento para ele compreender a si mesmo e encontrar um modo mais adequado de viver, um modo mais digno. Esta é a função do profissional da saúde. Esta é a função sacerdotal. Que, infelizmente, ao tirarmos esse papel sacerdotal do profissional da saúde, o transformamos num técnico que só sabe andar os anos. Fiz minha obrigação, assisti, levei no médico, fizeram, está tudo certo. Pronto. Não tem mais nada a fazer contigo. Mas o essencial não é feito. Dar-lhe caminhos únicos. Lembre-se, só existem doentes, não existem doenças. A doença é apenas uma teoria, um auxiliar que nós temos para conseguir compreendê-lo. Eu sempre digo, meus alunos, que bom profissional é aquele que pega aí, na hora que tem um paciente na frente, joga fora todas as teorias, as áreas da teoria, interessa o fato. Interessa esta pessoa. Interessa o que você vai poder fazer com ela. Tudo o resto é arcabouço. Então, neste momento, é que nós estamos frente a frente com esse desafio. Desculpa, já está funcionando isso? Não. Tá, que importância. Não será isso, a gente vai viajando, é muito mais interessante. Vejam só os descasos que historicamente nós conhecemos. Se nós vemos desses centros fantásticos, a primeira pergunta que nós fazemos, seja que estejam em Tebas, seja em Epidauro, nós perguntamos: será que além desse local, cemitério, tinha outra coisa para o tratamento? Claro que tinha. Você vai perceber uma coisa, né? Cemitério derivou a palavra cemitério. Vocês sabem por quê? É uma curiosidade muito reveladora. Infelizmente, quando as hordas cristãs invadiram esses locais, achavam que eram locais pagãos, e que, portanto, locais do demônio, e deveriam ser destruídos. E, de fato, eles entraram lá com uns loucos varridos, aqueles fanáticos, sabe, tipo Guerra Santa, e destruíram tudo. E quando entraram lá, nesse local chamado cemitério, eles não sabiam o significado, que é local de iniciação, local de reencontro, como eu expliquei. Eles viram que aqueles doentes todos em estado de sono profundo, não era hipnoterapia, mas era que eles tomavam ervas para relaxar, para sonhar, para tentar entender o que eles podiam fazer para se ajudar no estado que se encontravam. E com isso havia muito diálogo dos sacerdotes. Então, quando eles viram para aquele mundo de gente lá, acharam que estava tudo morrendo. Que era um local que estava preparando para enterrá-los. Daí que cemitério virou cemitério. Mas em grego, a moderna, até hoje, cemitério é dormitório, é local de repouso. Vejam os mal entendidos como revelam uma troca. Porque a partir daí, começamos a entrar na era cristã. Qual é o valor que é colocado em xeque? O valor da vida, da dignidade da vida. Roma é o melhor exemplo disso. Nós estamos acostumados com filmes do tipo Calígula, aquelas orgias sexuais, aquelas coisas todas que de fato existiram com um processo decadente. Mas não é isso que interessa. Não é lá que está a decadência. Porque sexo por sexo não declara ninguém. A decadência é você tirar o valor da vida. Só a título de curiosidade, no início da era cristã, um cidadão romano era chamado à polícia daquela época para
prestar apenas esclarecimentos depois que ele tivesse cometido o 8º assassinato. Até 7 não era motivo para chamá-lo. O motivo era chamado não era para prestar esclarecimentos, tipo assim, alguém está incomodando o senhor? Existe algum problema? Podemos ajudar? Vocês podem perceber que não estamos muito longe dessa impunidade hoje, né? Ou seja, o que está em jogo é o valor da vida. É a vida que não tinha mais valor algum. Não se esqueçam de Nero empalando cristãos aos milhares e fazendo uma avenida de tochas humanas. Podem entrar. Isso é fato histórico. Vejam a decadência extraordinária que nós atingimos no pleno Império Romano. E que tomará seus rumos piores ainda. Quer dizer, quando a sua vida não vale nada perante um poderoso, também a impunidade, que dirá então o valor aos doentes e à saúde? Os nossos princípios seguem rigorosamente Hipócrates. Ou seja, preservar a vida, tudo será feito. Minimizar o sofrimento. Àquele que é fraco, daremos força. E não descartaremos. Jamais, pelo contrário. Aquele que está idoso e enfraqueceu, ampararemos. A criança, nós ampararemos. E defenderemos. Estes são os princípios sagrados da vida e da saúde que tem de coincidir. Ora, agora está na moda essa discussão esse falso problema ridículo entre Darwin e o criacionismo. O que nós temos que entender é que nós não temos nada a ver com as leis da natureza. Elas existem e estão aí, mas o princípio sagrado da saúde e da dignidade da vida supera isto. Nós não somos como os leões que ficam espreitando os filhotes para comê-los, para que a fome entre no circo pulava. Isto é a natureza. A natureza é implacável. Respeitar é uma coisa, seguir é outra completamente diferente. Os princípios sagrados da saúde defendem o fraco, o oprimido, o impotente. A natureza descarta. Então, as leis da evolução da natureza seguem, claro que existem, mas nós seguimos as leis divinas. Nós seguimos outras leis. Caso contrário, todo o exercício da saúde, tudo isso que a Clarice falou agora há pouco, os milhões e milhões de dólares em pesquisa, para quê? É mais fácil descartar. Para que gastar dinheiro então com doente? Porque nossos princípios seguem as leis da evolução divina. Nós seguimos as leis de que a vida não é negociável. Isto é civilidade. Este é o verdadeiro princípio civilizador que deve seguir não só toda a condição humana, mas é o primo sacerdotal para onde nós devemos resgatar estes valores arcaicos, eternos, que não mudarão nunca. Não vai haver civilização modelo 2025 em que está na moda jogar no lixo as pessoas. Não vai aparecer civilização onde está na moda ser desprezado. Isso é barbárie. Estes princípios regem a mais desde a noite dos tempos, como dizia Antígona. E nunca haverá mudança nisso. Esse é o princípio ético. Da raiz ethos grega, que significa o estado de alma que aproxima o homem de Deus. Não é relativo, é absoluto, não tem nada a ver com moral. Tem a ver com os princípios da dignidade, onde toda a forma terapêutica busca, acima de tudo, a saúde a qualquer custo, a dignidade da vida e dar condições a esse indivíduo em qualquer condição de ser amado e respeitado. Estamos vivendo essa há muito tempo. Bom, falei bastante.
importante. É isso aí, muito obrigado. Só uma pergunta. Professor Vitor, existe alguma medicação ou uma forma terapêutica que tenha passado por esses milênios, desde os gregos, egípcios, sumérios, egípcios, gregos, romanos e hoje? Existe uma medicação que tenha passado por todo esse tempo e mantém-se até hoje? Sim. O vinho. O vinho é santo remédio. É verdade. O vinho veio dos antigos egípcios. Aliás, sabe quem inventou a cerveja? Não foi alemão, não. Foram os egípcios. Foram eles que começaram a perceber a fermentação dos bolos de cevada que eles adoravam. E tomavam uma deliciosa cerveja. Quando alguém tinha que arrancar um dente e doía, porque não havia anestesia, dava um vinho. No reino de Israel, no antigo, que faziam a circuncisão, como é uma cerimônia até hoje consagrada na medicina, para a criança faziam na primeira semana, para que ela não chorasse no circuncidor, vinho, entende? Para alguém que perdesse o ente querido, dava-se vinho puro, afogar as mágoas. Porque o vinho na antiguidade nunca era tomado puro, ele era tomado aguado. Naquelas taças que chamavam vinho da paz, crateras, se misturava vinho e água para refrescar e suavizar, jamais para embebedar. Mas quando alguém sofria uma dor intensa, dava-se vinho puro. Outra, a palavra narciso, que vem, a raiz grega é narcissos, que derivou narcótico. A flor do narciso é o mais antigo narcótico que se conhece, antes ainda da papoula, que é um opiáceo. Então, fazia-se chás e infusões do narciso, cuja função era anestesiar, do grego ar, negação, estes. Vocês sabem qual é a palavra estes. No grego, estes, derivando na língua portuguesa, estima. Sentimento. Tirar os sentimentos. Então, narcótico vem de narciso. Um remédio arcaíssimo para minimizar o sofrimento. Outra coisa. A menta. Estas ervas medicinais são multimilenares. O chá de camomila até hoje, mas menos em Epidauro, o uso medicinal da camomila. Quer dizer, nós temos aí exemplos e mais exemplos de uma tradição que infelizmente muito se perdeu, porque hoje nós estamos recuperando a fitoterapia, as ervas fitoterápicas, porque até pouco tempo atrás era considerada coisa de bruxaria. É bruxa que fica tendo essas coisas aí. Isso vem da Idade Média, da caça às bruxas, que na verdade não eram bruxas, eram mulheres iniciadas que usavam o seu caldeirão para a produção destas ervas. O chá sai em chinês, tem a sua origem lá. E hoje nós estamos redescobrindo as inúmeras variações de chás, desde aqueles perigosos, né? Vocês sabem do que eu estou falando? Santos Daines e etc. Acabamos de ter exemplos, até aqueles que não é porque o chá que é natural que não mata. No dia dessa conversa, tudo que é natural faz bem. Então, para chá de urtiga, para você ver como você vai ficar. Entende? Quer dizer, pega um sapinho venenoso lá para você ver. Quer dizer, por favor, não vamos confundir. Tudo é natural. A química também é natural. Mas existe uma pesquisa muito milenar de coisas, de produtos que são benéficos para a saúde e outros que não são. Compete a nossa estudarmos e buscarmos estas tradições e mantê-las vivas. A tradição chinesa, que nós temos aqui no manifesto, nossos colegas aqui, o Paulo chinês, eles chamam, que é uma pessoa maravilhosa,
Coisas islâmicas estudam uma tradição muito milenar chinesa com uma sabedoria maravilhosa e estamos tentando resgatá-los. Por quê? Porque ao entrarmos na idade pós-Cristo, infelizmente, houve uma desvalorização, especialmente durante o período iluminista, uma desvalorização dessas tradições e uma busca daquilo só do que é científico, entre aspas, químico, provado e etc. Não que isso não tenha valor, mas o problema é que nós não podemos descartar todo esse conhecimento, essa sabedoria multimilenar, que agora, depois de muitas cacetadas e muitas mistificações, estamos resgatando como essa eterna farmacopeia multimilenar que não poderemos mudar, pelo contrário, temos que aproveitar cada vez mais. Sabemos que se é possível substituir uma intervenção química por uma outra forma de intervenção menos agressiva, é muito melhor. Quem não sabe dos efeitos colaterais, quem não sabe se amanhã o Lexotan hoje para qualquer coisa, Tilenol, então você vê molecada tomando Tilenol na escola, que é um absurdo isso. Há outras formas muito mais saudáveis de se tratar e resgatar algo que nós, ironicamente, estamos perdendo com esse festival de drogas e de farmacopeias. Eu tive um professor que me dizia, muitos anos atrás, se a gente fosse ser sincero mesmo, 95% do que está com uma farmácia vamos jogar lá fora. O que mais ele vai dizer? Obrigado, professor. O senhor toma quanto de vinho por dia? Religiosamente 2 copos. Final de semana, esquina não falta. Obrigado.